Bem-vindo ao nosso curso básico de orçamentos de construção. Bom, aqui você vai aprender o que é necessário na prática, mais uma vez, para você sair do zero, ou seja, como você vai construir a sua fundação aí de conhecimentos para depois você avançar aí até onde você quiser nesse tema específico de orçamento. Então, a gente separou esse curso em conceitos, ferramentas e exercícios. Basicamente, a gente vai explorar muito conceitos nesse primeiro momento, vai explorar algumas ferramentas ali de maneira básica e vai entrar aí nos exercícios para que você saia desse curso sabendo tirar suas ideias aí do papel, sabendo colocar números nos seus projetos e podendo, obviamente, continuar a sua evolução, ir para o módulo avançado da gente, que vão ter esses conceitos aqui mais aprofundados e outros vão ter, enfim, algumas dicas práticas do que fazer, ou até para o módulo Pro, que aí você vai conhecer como a gente na The Controller faz os nossos orçamentos aqui de obras bilionárias. Temos mais de 13 bi em orçamentos de construção feitos, isso hoje em 2025, início de 2025. Com certeza você está vendo esse vídeo aí, a gente avançou muito mais nesse número, porque, enfim, a gente aqui tem orçamentos sendo feitos todo dia. Então a gente aprende muito com cada um deles e é para isso que a gente está aqui ensinando a vocês como você também sai do zero nisso. Bom, então eu vou começar abrindo falando uma frase de autor desconhecido, que é: o orçamento não é apenas uma previsão de gastos, mas um mapa estratégico que transforma ideias em realidade com precisão e eficiência. Eu só mudaria aí o ideias, transformaria em projetos. Então é basicamente isso. Nosso orçamento é a nossa bússola, é o que guia a gente nos nossos projetos e é o que guia a gente para que a gente consiga atingir um resultado. Uma obra sem orçamento não é uma obra, né? A gente sabe que é difícil manter um orçamento, né, do início ao fim bem controlado, e se você não tiver essa bússola, você está indo para onde? Para onde você está jogando o seu dinheiro? Onde você está investindo o dinheiro do seu cliente? Então, é algo aí que é muito básico e que todo engenheiro tem que dominar muito esse assunto. Bom, então a gente dividiu o nosso curso em conceitos, ferramentas e aplicação prática. É isso que você vai ver aqui. Primeiro a gente vai abordar os principais conceitos, depois a gente vai abordar as principais ferramentas e por último a gente vai pôr a mão na massa junto e vai fazer do zero uma base aqui de alguns orçamentos para que você consiga aí depois tirar os seus projetos e transformá-los em números. Então, o que é o orçamento? Ele, de maneira básica, ele é a estimativa de custos em primeiro lugar, né? Ele serve aí para você estimar custos, para você ter uma noção precisa, obviamente, dos números ali que você vai que vão ser necessários para a sua obra, de cada etapa dessa sua obra, de cada serviço da sua obra e assim por diante. Num segundo momento, ele vai te permitir a gestão de recursos, e recursos a gente não está falando aqui só de dinheiro, está falando de recursos como um todo, de mão de obra, gestão de equipamentos, a gestão também de dinheiro, enfim. Então o orçamento é a guia de recursos aí de qualquer obra. E depois, para o controle financeiro, você não tem controle financeiro se você não tem uma base. Então, né, se a gente não sabe quanto vai gastar, tudo está ótimo ou tudo está ruim. Então, também para a gestão e para o controle financeiro é uma ferramenta muito importante. Para tomada de decisões estratégicas, então, se você vai, por exemplo, substituir um material, se você vai trocar um porcelanato por um granito, qual é o peso daquilo na obra, qual é o valor a mais que você vai ter que prever para aquilo, enfim. Então, não só esse tipo de decisão, mas vários outros tipos de decisão do dia a dia estão baseadas aí no orçamento, que é a nossa Bíblia, e depois a previsão de necessidade de capital, ou seja, se eu vou precisar de X, se eu vou precisar de Y, se eu vou precisar de X mais Y, é o orçamento basicamente que vai te dar essa informação num primeiro momento. Avaliar a viabilidade do projeto, ou seja, saber se aquele projeto, se aquele
se aquela arquitetura, se aquela estrutura, se aquilo ali está dentro de um cenário de viabilidade econômica ou não. Você só consegue saber isso precificando e tendo a base de orçamento. E também serve para você monitorar o desempenho de quem está realizando a construção. Como eu falei ainda há pouco. Como é que você vai saber se está bom ou se está ruim se você não tem a base para isso? Se você não tem base, qualquer coisa é boa, ou qualquer coisa pode ser ruim. Então, é o que dá o norte para a gente, é a nossa bússola, é a nossa Bíblia, como você quiser se chamar, mas o orçamento aí é uma das principais peças de gestão de qualquer projeto. Bom, e aí falando de fundamentos e aplicações, a gente primeiro, né, vai abordar aí os componentes financeiros de um orçamento, o que são, o que é receita, o que é custo, enfim, os desdobramentos disso, a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos falar também da estrutura analítica de um projeto, ou seja, de como você organiza esse orçamento para que você consiga ter mais facilidade de controle depois, para que você consiga enxergar o número, a que nível se deve abrir esse orçamento, a gente vai falar um pouco disso. Vamos falar de metodologias executivas. Metodologias executivas, né, para orçar, a gente tem que conhecer essas metodologias, ou tem que saber como se faz certo. Então, por exemplo, se você está fazendo lá um orçamento de uma parede de alvenaria, e né, você sabe que o aperto daquela parede vai ser feito 7 dias depois. Você tem que prever alguém para fazer aquele aperto, né? Prever lá um funcionário para fazer aquele aperto. Esse custo já está dentro da composição, já está dentro do preço que você orçou? Não está, você tem que colocar ele por fora, ele tem que ser orçado à parte, ou dá para ser feito de uma maneira só, enfim. Então você precisa entender como é a metodologia de execução para conseguir chegar num bom orçamento. Completando, a análise quantitativa, ou seja, como que você chega nas quantidades necessárias para o seu projeto. Qual é a quantidade de concreto necessária, qual é a quantidade de cerâmica necessária, qual é a quantidade de fio necessário, como que você consegue ter essa informação. E, por último, a formação de preços. Como que você forma os preços, né, para compor aí esses seus quantitativos. Ou seja, qual é o preço que você vai usar para o concreto? Como que você faz a pesquisa disso? Como é que você explode isso dentro de composições? Enfim, são basicamente aí os fundamentos e as aplicações que a gente vai ter aqui no nosso curso e que a gente pretende explorar um pouquinho com vocês. Bom, e não saia daqui com dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida de conceito, procura a gente, entre em contato com a gente aí nos nossos canais, porque ele, sem dúvida, é o módulo mais importante e é o que você deve dominar muito para que você avance aí para futuramente fazer orçamentos cada vez maiores.